Em todas as revelações que nos aguardam, não há nenhuma tão fundamental quanto a revelação da palavra dentro de nós. Não consigo descrever a ninguém o êxtase, a alegria que os aguarda quando descobrem que no rolo do livro está escrito tudo sobre mim. Salmo 40, 7. De Gênesis a Apocalipse, todo o vasto livro trata do indivíduo em quem a palavra é revelada. Ele é o intérprete do livro. E quando ele descobre que foi aquele que foi enviado, ele é a palavra de Deus que não pode voltar vazia, mas deve realizar o que Deus propôs e prosperar naquilo para o qual foi enviada. Isaías 55, 11. A emoção de saber que eu sou essa palavra. A emoção de saber que eu sou a palavra que se fez carne, e agora estou vestido com um manto tingido de sangue, esta carne e sangue, e o nome pelo qual serei chamado é a palavra de Deus, e que esta palavra de Deus era no princípio, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. João 1, versículo 1. Então, percebe-se que ele é a palavra enviada com um propósito divino, e o propósito era cumprir a palavra que chamamos de Escritura. Não há outro propósito para ele estar aqui, não para se tornar rico, famoso, conhecido, forte, fraco, apenas para cumprir a palavra, é a peça mais fantástica do mundo. Agora ele a cumprirá de forma viva, pois a palavra na forma escrita está morta e a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ele é a palavra viva que vem interpretar a letra aparentemente morta. Então ele faz a descoberta de que ele é a palavra, que toda a história de Jesus, desde sua concepção pelo Espírito Santo até sua ascensão ao céu, é um sinal concedido por Deus àqueles que a receberem. Anteriormente, ele pensava em Jesus como alguém externo a si mesmo, ele pensava na palavra de Deus como algo completamente externo a si mesmo. Que todo o livro era algo datado, milhares de anos atrás, por homens aos quais ele se referia como profetas, como servos de um Deus que ele não conhecia. E então vem a revelação. A revelação se desdobra dentro dele e ele descobre que ele é a palavra, que o Jesus da Escritura é ele mesmo, e ele pode dizer para si mesmo: eu sou Maria e devo dar à luz a Cristo, se eu viver em bem-aventurança agora e para sempre. Sefler. Ele gera a si mesmo. Pois ele é o Verbo e no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele é esse Verbo. Ele vê o livro inteiro se desdobrar dentro de si. Mas tudo o que é dito sobre o homem modelo Jesus Cristo, ele vivencia na primeira pessoa, no presente do indicativo. Agora está acontecendo dentro de mim e ele sabe disso. Tudo o que é dito sobre ele eu estou vivenciando, assim também é dito sobre mim. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Não consigo descrever a emoção, o êxtase que sentem quando fazem essa descoberta. O vasto mundo inteiro muda. Não importa o que cada um conquiste neste mundo. Gostaria que pudessem realizar todos os seus sonhos no mundo de César. Não importa o que queiram, conceda-o. Não importa, tudo se desvanece em nada. Se possuíssem a terra e escravizassem tudo, ainda assim seria nada. Mas a palavra não pode retornar vazia. A palavra não veio para possuir a terra, mas para cumprir a Escritura. É necessário que a Escritura se cumpra em mim. E então, começando por Moisés e pela lei, e por todos os profetas e os salmos, interpretou-lhes em todas as Escrituras o que lhe dizia a respeito. Lucas 24, 27. Que isso foi escrito a meu respeito e é isso que significa. Pois eu lhes digo por experiência própria que é assim que acontece. Portanto, somos a palavra falada por Deus, mas lembrem-se, o próprio Deus é a palavra. O autor da peça interpreta os papéis, pois não há mais ninguém para interpretá-la. Ele teve que se tornar os atores do drama e eles não podem retornar vazios. Eles a interpretam completa e perfeitamente. Mas o que eles realmente vão interpretar? A revelação final. É quando ela se desenrola dentro dele e ele é a palavra. Se ele possui fortunas inumeráveis no mundo, isso não importa. Hoje, quando vemos pessoas tão surpresas e chocadas por causa de algum suposto desvio de um código de ética. E agora tomamos como exemplo um de nossos juízes, por que deveríamos ficar chocados? Que homem, andando na terra, poderia atirar uma pedra?
Que homem que já andou nesta terra poderia dizer que era inocente de um ato semelhante? Porque, como nos é dito nas Escrituras, querer algo sem ter a coragem de fazê-lo era tê-lo feito de qualquer maneira. Porque ouvistes o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que cobiçar uma mulher, já cometeu o ato em seu coração com ela. Mateus 5, 27. Portanto, é um drama psicológico. Que homem é inocente dessa luxúria? Que homem é inocente da luxúria por ganho pessoal? Por que deveríamos ficar chocados e ofendidos quando vemos injustiça e todas essas coisas em lugares altos? Não temos todos os nossos funcionários. E eles têm uma ótima razão para isso. Pois, pelo exemplo daqueles acima deles, são encorajados a usar sua vocação para ganho pessoal. Todos esta noite estão na lista de uma grande agência para sair e ganhar uma fortuna dando palestras. Eles não precisam entender nada do assunto. Tudo o que precisam fazer é se divulgar. Se conseguirem publicidade, podem ganhar uma fortuna, porque todos querem conhecer aquele que é conhecido no mundo de César. Eles vêm para ver, tocar e ouvir alguém. Em 1941, quando lancei meu primeiro livro, a Harper Brothers me enviou a um lugar chamado Peakins. E eles me disseram: o próprio Sr. Peakins, ele já se foi, era o agente de palestrantes mais antigo do país, ele tinha a Sra. Roosevelt na lista, ele tinha Churchill na lista, ele tinha todos eles na lista dele. Ele me deu uma entrevista muito boa e maravilhosa porque eu vinha da Harper Brothers. Eles disseram que não poderiam lidar com meus livros a menos que eu fosse promovido e que eu era completamente desconhecido. Isso eu admiti. O Sr. Peakins era um cavalheiro doce e adorável, maduro em anos. Naquela época eu era um jovem e ele era um cavalheiro muito, muito idoso e muito gentil. Ele me disse: Neville, você é completamente desconhecido. Se você pudesse sair e atirar em alguém, se safar e ganhar publicidade, eu poderia te vender noite após noite por centenas e centenas de dólares para todos os tipos de clubes. Eles adoram conhecer a pessoa que atirou em alguém e se safar. Eu poderia vender a Sra. Roosevelt amanhã. Eu a vendo toda semana por $1.200 por palestra. Eu poderia vendê-la com qualquer assunto. Ela é mãe de muitas crianças. Eu poderia vendê-la se o assunto dela fosse como é nunca ter conhecido um homem. Se esse fosse o assunto dela, não faria diferença. É a Sra. Roosevelt que eles estão vindo ouvir. Então, saia e faça algo horrível e saia da cadeia, tente evitar ser sentenciado e volte e eu posso te vender para o outro lado do país. Porque eu só posso vender nomes. Hoje, alguém se levanta no Congresso e faz a declaração mais ultrajante que poderia ser veiculada hoje à noite no rádio, na TV e na imprensa de amanhã. À medida que constrói esse nome, ele consegue mais dinheiro para eles, e lá se vão eles. Porque são encorajados pelo exemplo daqueles acima deles a tirar o máximo proveito de sua vocação. Todos fazem isso e ficam horrorizados com o que uma pessoa fez. Mas essa não é a peça. Isso pertence aqui. Ela se repete indefinidamente, e todos são culpados. Mas todos são culpados. Mas a peça, a verdadeira peça, é a peça sagrada. Está escrita nas Escrituras. É um livro selado. Somente quando a palavra se revela dentro do homem, ela se torna viva, e então aquilo que era uma palavra morta começa a se desdobrar dentro do homem em uma série de experiências. Ele não as observa acontecendo externamente. Nenhum outro nasce de uma suposta virgem. Não havia tal coisa como um nascimento virginal físico. O nascimento vem do alto. Você deve nascer do alto e você nasce do seu próprio crânio maravilhoso, e por que isso esconde? Essa é a Maria das Escrituras. Essa é a Jerusalém do alto. Essa é a Mãe Sagrada. Eu sou Maria e o nascimento para Deus, não posso mais dizer deve dar, eu dei. E agora, para sempre em bem-aventurança, continuarei, e compartilharei isso com aqueles que ainda não o deram à luz. Mas o verbo não pode retornar vazio, ele tem que cumprir este padrão. É um padrão. Jesus é apenas o homem padrão,
e esse padrão ninguém vai mudar. Começa com a ressurreição. Quando o Verbo irrompe dentro do homem e ele é o Verbo, que é o próprio Deus. Por que quem desperta? Eu desperto. Bem, quem está ressuscitando? Eu sou, esse é Deus. Agora, quem está saindo? Eu sou, esse é Deus. Quem testemunha todas essas coisas ao seu redor? Os três que testemunham o sinal da criança. Eu as estou testemunhando e esse é Deus. E aqui, todo o Verbo se torna uma testemunha da verdade das Escrituras, que ninguém antes do despertar do Verbo jamais compreendeu. Então, na plenitude dos tempos, ele enviou seu Filho aos corações dos homens, clamando, Pai. Gálatas 4:4. Bem, isso aconteceu? Sim, na plenitude dos tempos, e eu olhei e aqui está ele me chamando de Pai. Bem, quem é o Pai dele? Deus. Ele está te chamando de Pai? Sim. Mas você é um homenzinho. Aos seus olhos mortais, sim, um homenzinho. Mas quando esta pequena vestimenta que eu propositalmente assumi para o meu propósito desconhecido para o homem mortal for tirada, então você não terá olhos para me ver. Você me vê enquanto eu usar esta túnica manchada de sangue, e você nem sabe que meu nome é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus foi enviada da boca de Deus. Ele enviou apenas a si mesmo. Portanto, quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou, e a vontade do meu Pai é cumprir as Escrituras. No final, direi, Pai, completei a obra que me deste para fazer. Agora, restitui-me a glória que era minha, a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17:5. Não peço outra coisa senão que me devolvam aquilo de que me esvaziei quando eu e tu éramos um, e não havia ninguém para ir além de ti, e tu me enviaste. Tua palavra não poderia retornar a ti vazia. Ela tinha que trazer de volta aquilo para o qual havia sido propositada, e assim, eu retornei e completei a obra que me deste para fazer. Agora, glorifica-me contigo mesmo. Pois o eu é meu, o próprio eu que era meu antes que o mundo existisse. E assim eu retorno ao meu próprio ser que é Deus. Pois, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então você surge e é o Verbo. Mas o Verbo ainda não atingiu a plenitude dos tempos para irromper. Em toda a revelação que você poderia experimentar, não há nada mais fundamental do que o desvelamento da palavra em você. Quando você sabe que é a palavra. Então, porque a palavra externa é chamada Bíblia, e você a lê no Salmo 40, você se depara com as palavras. No rolo do livro está escrito a meu respeito. A emoção que vem ao homem quando descobre que todo este vasto livro que o mundo chama, e com razão, de palavra sagrada, a palavra de Deus, e você foi ensinado a acreditar que era tudo sobre história antiga e é contemporâneo. É tudo sobre mim. Aqui, agora, devo desdobrar dentro de mim esta palavra viva que interpreta a palavra escrita. Pois a palavra estava morta até que a palavra viva pudesse dar-lhe significado. Então, ele dá significado a ela, de fato, desdobrando-a dentro de si mesmo. Ele retorna desperto para a verdade da palavra de Deus. Ele não a muda, não lhe acrescenta ou tira nada, simplesmente a cumpre. Ele a cumpre dentro de si mesmo. Todos que o ouvem ou aceitam pela fé ou não. No que lhe diz respeito, ele espera que aceitem, mas precisa prosseguir de qualquer maneira. Sempre há aqueles chamados o remanescente que agora estão perto do ponto em que podem aceitar. Sempre o remanescente. Então não se preocupe, disse ele, volte, Elias, eu salvei um remanescente. Há 7.000 naquela cidade de onde você fugiu, e você me diz que não há mais ninguém esperando? Volte. Tenho 7.000 esperando, prontos para ouvir o que você pode lhes dizer. Portanto, sempre haverá um círculo que está prestes a romper com a semente dentro do homem, a palavra de Deus, em erupção. Ao irromper, o primeiro dos eventos é a ressurreição, e essa é a pedra angular de todo o mistério. O adormecido desperta. Bem, quem é o adormecido? Deus. Desperta.
Por que dormes, Senhor? Salmo 44, 23. E assim, o Senhor desperta. Bem, qual é o seu nome? Eu sou. Bem, quem naquele momento em que isso aconteceu com você, quem você sentiu despertando? Eu me senti. Eu sou aquele que despertou para me encontrar completamente sozinho, porque Deus é um. Não há outro. Foi Deus quem despertou. E então quem saiu? Bem, o mesmo ser que despertou, e então eu saí. Quando saí, o que eu vi? Eu vi o que a Escritura, a palavra de Deus, me disse que eu veria. Eu verei testemunhas do evento. Mas elas não podiam me ver, pois eu era espírito e elas viram apenas o sinal. O vasto mundo inteiro tomou o sinal pelo evento. O sinal não é o evento. Ele significa algo que realmente aconteceu. O que aconteceu? Deus nasceu. Deus estava retornando a si mesmo. Ele veio ao mundo para cumprir a sua palavra e agora está partindo do mundo. Para partir do mundo, ele precisa nascer do alto. Se não nasceu do alto, precisa permanecer no mundo até cumprir a palavra. Ele não pode voltar. Voltar para onde? Para o seu estado celestial, que é o reino de Deus. Bem, o que constitui o reino de Deus? O Pai e a Irmandade dos homens. Todos os irmãos juntos formam o Pai. Então, esse é o reino de Deus, e ele está retornando agora, deixando para trás o seu registro. Ele não pede a ninguém na terra que o julgue, pois ninguém é capaz de julgá-lo, ele sabe que só tem um. Então, quando ele retornar, será ele realmente uma testemunha. Aqui está o livro que é uma testemunha. Pois bem, você, o vivente, pode testificar como ele afirma? Porque quando dois se unem e concordam em testemunho, então é conclusivo. Então, leia o livro. Pois bem, eu vivenciei isso. E não posso enganar os observadores de cima. Pois eles não veem o homem exterior e ouvem suas palavras, eles veem o homem interior e sabem se ele carrega as marcas de Jesus ou não. Ele carrega as marcas? Ele carrega consigo essas experiências como contadas nas Escrituras? Se carrega, ele é uma testemunha. Então, tragam as testemunhas. Aí vem a eterna palavra de Deus, a Bíblia. Agora, tragam aquele que a tornou viva dentro de si. Ele testifica disso e eles concordam em testemunho? Concordam? Pois bem, entrem no reino, na alegria do Senhor. Então, ele entra, dessa maneira, e não há outra maneira de entrar, a não ser primeiro ressuscitar, que é o ato mais poderoso de Deus. Depois, nascer do alto. Depois, descobrir a paternidade de Deus ao ter seu filho chamando vocês de pai. E então, ter o véu do templo, que é o seu próprio corpo, partido em dois de alto a baixo, e vocês, como uma serpente, em cumprimento ao Êxodo, subindo ao céu como uma serpente ardente. Depois, ter o selo de aprovação colocado sobre vocês na forma da descida da pomba que os sufoca com amor. Então, todas as outras passagens das Escrituras nesse intervalo estão acontecendo dentro de vocês noite após noite. Cada parte da palavra de Deus se desdobra dentro de vocês. E então você conta. E, tendo contado, você deixa o mundo. Você sabe que aqueles que vêm a você não poderiam vir a menos que o Pai dentro de você, que é você mesmo, os chamasse. Então, eles virão e ouvirão a sua história, e serão encorajados por ela. Você lhes dirá que nascerá do alto por meio da ressurreição de si mesmo, chamado nas Escrituras de Jesus Cristo. Portanto, eu nasci de novo, disse ele, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, 3. Agora ele disse, nascido de uma esperança. Qual é a esperança? Esperai inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, 13. Pois esta é a esperança que torna sábio aceitar o fardo desta longa e escura noite. Pois, aqui está realmente uma noite de terror. Quem pode dizer que neste dia não ocorreram horrores no mundo, assassinatos, roubos? Não apenas assassinatos violentos.
Isso já é ruim o suficiente. Mas quando você pega alguém e o leva da pobreza à vergonha, ao nada, isso é uma morte em vida. Você pode cortar sua garganta. Isso é justo, pelo menos. Mas quando você o leva a um estado tão embaraçoso pagando-lhe mal, e você não percebe o que está fazendo consigo mesmo ao fazê-lo, pois você está sugando dele o seu sangue. Aqueles que vivem de sangue são os pequenos, bem, os cupins do mundo, na verdade, em certo sentido. Quando você pensa nas pulgas que vivem em cães que nunca produzem nada por si mesmas, elas vivem do sangue de outro. Sangue em nossa língua. Dinheiro é o sangue vital do mundo, e quando você paga menos a um homem por seus serviços, você está tirando o sangue dele. Se você pudesse se ver como o homem desperto o vê, ficaria horrorizado se visse sua aparência. Você ficaria horrorizado. Todos os perfumes da Arábia não conseguiriam sufocar o odor que emana de você. Você se coloca diante do espelho e gasta uma fortuna em todas as coisas para se embelezar, e tem todas as roupas bonitas porque pode pagar, mas se você pudesse ver como realmente é aos olhos daqueles que têm olhos para ver, você parece uma pulga enorme, grande, monstruosa. Apenas uma pulga, mais humana, mais uma pulga. E você não tem ideia de quão monstruosa ela é. No entanto, ele é divulgado mundialmente e as pessoas têm tanto orgulho de tocá-lo, e, como é bem conhecido, recebem $5.000 por falar e contar tudo o que ele precisa contar. Ele recebe tudo porque agora é divulgado mundialmente. Tirem a máscara e aqueles que estão pagando para ouvi-lo correriam para salvar suas vidas se ao menos vissem sua aparência. Então eu vos digo, estamos aqui neste mundo de trevas educadas até que aquele que nos enviou observe, e então, num momento, a palavra que é ele mesmo irrompe, e então ele cumpre as Escrituras. Portanto, deixem-nos em paz. Se querem viver do sangue dos outros, que vivam do sangue dos outros. Se querem fazer todas essas coisas, que o façam. Não os critiquem, vocês também fizeram isso. Todos vocês desempenharam esses papéis horríveis. Mas aqui nesta sala, vocês não estão desempenhando esses papéis, ou não estariam aqui. Vocês são atraídos para cá porque aquele que está falando com vocês cumpriu as Escrituras, e ninguém vem a mim, a menos que meu Pai o chame, e eu e meu Pai somos um. João 10:30. Assim, tendo cumprido a palavra externa de Deus, porque sou a palavra viva que ele enviou ao mundo para cumpri-la, agora retorno dando testemunho da sua palavra e posso dizer, como nos é dito no capítulo 17 de João: completei a obra que me deste para fazer. Agora, restitui-me a glória que era minha, a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Esse é o único propósito de estar aqui. Então, que todos deixem-no em paz. E se isso se enquadrar no seu código de decência, ore por ele. Ele quer dinheiro, ore por ele. Se ele quer felicidade neste mundo, ore por ela. Ela será concedida. Se ele quiser violar o seu código de decência, como assassinar alguém, mande-o para outro lugar. Você não aceitaria o pedido dele, eu sei que não aceitaria, então deixe-o ir para outro lugar. Posso lhe dizer, se ele está tão inclinado, ele o fará. Ele encontrará alguém que aceitará o dinheiro dele em troca de orar pela morte de outra pessoa, ele o fará. Mas você, cuide dos negócios do seu pai e deposite sua esperança inteiramente na graça que lhe é concedida com a revelação da palavra de Deus em você. Pois quando a palavra se desdobra em você, bem, eu não consigo descrever a emoção. Você pula dessa cama. Você mal consegue acreditar que realmente experimentou isso. Quer dizer que tudo o que foi dito sobre Jesus Cristo está acontecendo em mim? Que isso não é do passado, é contemporâneo. Isto é para sempre, que ele se desdobra dentro de mim como meu próprio eu? Então, um após o outro acontece e você descobre que é. Tudo o que ele disse nas Escrituras você vivencia, não como um observador, mas como o ator central do drama. Então, que o vasto mundo inteiro diga o que quiser a respeito da mitologia das Escrituras. Tudo o que você pode fazer é sorrir interiormente e deixá-los cuidar de seus negócios. Deixe-os ir,
porque eles eventualmente o farão, depois de todos os golpes. Pois a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Deixe-os se tornarem cada vez mais sábios em sua própria estupidez, perfeitamente correto. Deixe-os se sentirem muito proeminentes e maravilhosos, perfeitamente correto. Não os destrone e não se junte à sua suposta autoadulação. Deixe-os em paz e deposite sua esperança plenamente nesta graça que está chegando a você. Então você verá que, se os golpes vierem esta noite, tudo bem, devo ter plantado a semente em algum momento da minha cegueira. Devo ter plantado, pois como o homem semeia, assim colherá. Gálatas 6, 7. Então, em algum momento no passado, há muito esquecido, eu a plantei. Não reconheço minha colheita porque não me lembro da semeadura, mas ela não poderia brotar em meu mundo se eu não a tivesse semeado. Tudo bem, então agora vou colher e me alegrar pelo fato de que pelo menos chegou para eu reconhecer, mesmo que seja só um pouquinho. Então, conheça as palavras de Paulo. Considero que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8, 18. Quando essa glória é revelada, é a palavra se revelando, e tudo se revela dentro de nós. Então, eu passo por tudo o que está reservado para mim por causa do meu mau uso do poder que eu sou, pois eu sou o poder de Deus. 1 Coríntios 1, 24. Eu não sou apenas a palavra enviada à existência, eu sou o próprio poder, carregando o padrão da redenção, e eu sou o instrumento da criação de Deus. Através de mim, Ele criou tudo porque eu e Deus somos um. E então Ele envia a si mesmo, que é o próprio ser que fala com você. Ele o envia. Então, quando você me vir depois das experiências, você verá aquele que me enviou, pois eu sou um com aquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Jó 14, 9. E quem é o remetente? Meu Pai. E quem é o seu Pai? Aquele a quem vocês chamam Deus. Só eu conheço meu Pai, Ele e eu somos um, e vocês não conhecem o seu Deus. Mas a alegria quando o livro se torna sua biografia maravilhosa. Dia após dia, você abre esse livro e percebe que foi você quem o inspirou quando ele foi gravado por aqueles que o ouviram ou que tiveram a visão. Muitas vezes, falam de visões que vieram apenas através do estado de áudio, como na abertura do livro de Obadias, do livro de Amós e do livro de Isaías. Eles falam de terem ouvido e falam da visão. Contarei a visão do Senhor como o Senhor me falou. Então, eles pegam um áudio e falam dele como uma visão. E está nas Escrituras. Mas quando acontece com você, não é apenas áudio. A coisa toda é como esta sala, tudo está vivo, tudo é real. Então, quando chegar o momento de você deixar este mundo, você o deixará para nunca mais voltar, nunca mais. Aqueles que ainda não atingiram o ponto de erupção se encontrarão, ao partirem aqui, restaurados à vida em um mundo exatamente como este, terrestre e real, com corpos sólidos exatamente como este, com problemas exatamente como estes, com tudo que vocês têm aqui, o mesmo mundo, só que mais jovens, muito mais jovens, geralmente por volta dos 20 anos. Independentemente da idade madura em que deixarem este mundo, terão cerca de 20 anos quando despertarem logo além do véu. O véu não está lá fora, está bem aqui. É tão fino e simplesmente aqui. E, no entanto, para o olho mortal, não é transparente, é opaco. E por causa dos diferentes pesos de vibração, eles não são tocados, não são vistos por aqueles que estão aqui. Assim como não somos vistos e tocados por aqueles que estão lá. Há mundos dentro de mundos até que o Verbo irrompa no homem. Então, quando lhe é dito no capítulo 19 do Apocalipse que seu manto está tingido de sangue, não pense em nenhum manto vermelho que o cardeal usa. Não tem nada a ver com o exterior, sua pequena vestimenta de carne e sangue que é o manto que você está vestindo. E ele fez para ele espelhos. Agora está tingido de sangue. Pois você era espírito antes de sair e agora está vestido com um manto tingido de sangue. E o nome pelo qual ele é nomeado e chamado é o Verbo de Deus. Esse é você. Esse Verbo que estava no princípio,
que estava com Deus e que era Deus, esse é você. Esse Verbo que se fez carne e habita em nós, esse é você. Esse Verbo que saiu da boca de Deus e que não pode retornar a ele vazio, mas deve realizar o que ele propôs e prosperar naquilo para o qual ele o enviou, esse Verbo é você. Quando você diz eu sou, esse é ele, esse é Deus. Agora, neste mundo, você também pode usar essa palavra neste nível. Você pode assumir que as coisas são como você gostaria que fossem e se persuadir de que são. Você se verá tendo pequenas conversas inaudíveis, e essas pequenas palavras inaudíveis dentro de você, persuadindo-se de que as coisas são como você deseja que sejam, também são palavras. É por isso que Blake disse: o que eu disse? O que eu fiz? Ó palavras humanas todo-poderosas! Você não tem ideia do que está fazendo ao longo de um dia com essas pequenas conversas mentais internas que você sabe que ninguém de fora ouve. Mas posso lhe dizer que elas estão respondendo ao que você está dizendo interiormente, e você se pergunta por que elas agem dessa maneira comigo? Elas precisam agir assim porque você interiormente também está falando palavras, e essas conversas internas são transmitidas ao mundo, e o mundo responde de acordo com a palavra que você envia. Você não precisa gritar a palavra e nem pronunciá-la em voz alta. Mas você não consegue pensar sem o uso de palavras. Você pensa em qualquer coisa e, de repente, encontra palavras que revestem o pensamento. Se você encontrar alguém mentalmente e disser: bem, você parece notavelmente bem, você pensará que ele parece notavelmente bem. Mas se quiser expressar isso, você poderia dizer: você parece notavelmente bem. Bem, agora acredite que ele parece notavelmente bem e que você enviou sua palavra. Ouvi boas notícias sobre você. Ouvi dizer que as coisas melhoraram cada vez mais em seu mundo. Ouvi dizer que você tem ganhado tanto dinheiro que não sabe o que fazer com ele. E, claro, ele pode até rir em sua mente. Mas sinta a realidade da palavra que você proferiu. Não diga que ela virá desta ou daquela maneira ou de outra, simplesmente faça. Então você conhecerá o poder dessas palavras. Porque você é Deus. Deus se tornou homem vestido com essas vestes mortais de carne e sangue para que o homem pudesse se tornar Deus. Então, quando você vê essa perturbação no seu mundo, pode pensar: bem, por que isso aconteceu comigo? Porque, no seu momento de ócio, você não está controlando sua imaginação e está discutindo com seus filhos, com seus pais, com seus amigos, partindo de premissas estúpidas porque não precisam ser. Se você sabe que todas essas coisas devem acontecer, o que está fazendo? Se você realmente acredita que todas essas coisas estão produzindo os resultados que implicam, então, pare com isso. Pare agora mesmo e troque o disco. Coloque um novo. Mas aqui, chegará o dia, confio que não está longe, mas ninguém sabe a hora, ninguém, em que esta revelação fundamental do desdobramento da palavra dentro de você se realizará. Quando todo o livro que chamamos de a Sagrada Palavra de Deus, e ela o é, se desdobrar e você for o personagem central, você for o ator que desempenha o papel central. Então você saberá quem é Jesus. Agora, vamos entrar no silêncio. Agora, alguma pergunta, por favor? Pergunta inaudível. Resposta. Bem, ele é chamado Jesus no princípio porque seu nome será Jesus, como vos é dito no livro de Lucas 1, 31. Novamente, no livro de Mateus, começa apenas com a palavra Jesus, e eventualmente eles adicionam o nome Cristo, que significa simplesmente Messias, que significa simplesmente ungido, que era o título dado a Davi. É preciso distinguir entre esses dois títulos. Não é como um homem chamado João e seu sobrenome é Smith, John Smith, como alguns desses estudiosos acreditam. É um mistério. Cada vez que você abre esse livro, está diante de um mistério, e é o mistério de Deus, não algum pequeno mistério escrito por um de nossos grandes escritores de mistérios. Isso é algo que é um mistério. Paulo usa a palavra mistério nada menos que 20 vezes. Ele fala do mistério oculto desde os séculos, mas agora revelado em vocês como Cristo em vocês, a esperança da glória. É a sua imagem.
Mas Jesus é o próprio Deus. Jesus e a palavra Jeová são um. Davi, no Antigo Testamento, o Senhor Deus Jeová o chamou de meu filho. No Novo Testamento, se alguém entende como ler, Davi, no Espírito, o chamou de meu pai. Portanto, se ele chamou Jesus de meu pai, como dito no capítulo 20 do livro de Lucas, quando ele fez a pergunta. Ninguém fez a pergunta, ele a trouxe à tona. Ele disse: O que pensais do Cristo? De quem é filho? Responderam: Filho de Davi. Então ele respondeu: Por que, então, Davi, no Espírito, o chamou? Falando agora de outro, meu senhor? Se ele assim o chama de meu senhor, como é ele seu filho? Ele o chama de meu pai em cumprimento à Escritura, que é o Salmo 89. Encontrei Davi, disse Jeová, e ele me clama. Tu és meu pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Portanto, se eu venho cumprir as Escrituras, e a única Escritura que vocês podem cumprir é o Antigo Testamento, pois essa era a única Escritura quando a erupção ocorreu, ele está apenas cumprindo o Antigo Testamento. Portanto, se no Antigo Testamento Davi chama o Senhor de meu pai no Salmo 2, o Senhor disse: Eu vos direi. Tu és meu filho, hoje te gerei. Então, no intervalo, ele o encontra e o chama de pai. Pois bem, se eu vim cumprir as Escrituras e a única Escritura é o Antigo Testamento, então devo encontrar Davi e ele deve me chamar de pai. Pois o novo é apenas o padrão que interpreta o antigo. Eu sei que é um choque. Seria para você ouvir que toda a história de Jesus, desde a concepção do Espírito Santo até sua ascensão ao céu, é um sinal. Um sinal concedido por Deus a todos que o receberem. Você acredita que é um sinal? É um plano, é um padrão, o padrão do homem, que todos, quando a palavra nele rompe, seguem. Não há outra entrada para o céu senão o desdobramento desse padrão no homem, porque somente Cristo ressuscita, somente Deus ressuscita. Então o padrão se desdobra no homem. Boa noite. Agradeço a todos que chegaram até aqui. Amigos, disponibilizei no Telegram o PDF da coleção completa dos livros do mestre Neville Goddard, totalmente gratuito. É meu presente para todos que acompanham o canal. Aproveito para convidá-los a fazer parte do nosso Telegram. É só acessar o link na descrição do vídeo. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.